Oi, amigos, como vocês estão? Hoje eu vim responder a tag dos 50%, que eu fui mencionada e convocada pelos meus companheiros de conteúdo e amigos do Antiplano, o Henrique e o Luiz, e também pelo Pedro do Estante Narrada. Inclusive, recomendo que vocês vão dar uma olhada no vídeo de cada um deles, que ficou ótimo, com recomendações maravilhosas. Essa tag já foi muito famosa aqui no YouTube, mas específica para canais de literatura, e nesses últimos tempos ela andou reverberando também para quem fala de quadrinhos. Então eu decidi trazer, né, já que eu fui mencionada, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre as minhas escolhas, enfim, fazer aí o balanço do primeiro semestre de 2025. Eu vou deixar as perguntas listadas aqui embaixo também, para quem quiser fazer, sinta-se à vontade. Qualquer barulho, meus cachorros, né? Número 1, o melhor livro que você leu até agora. Eu acho que isso não vai ser uma surpresa para ninguém, pelo menos para quem me acompanha e quem viu o vídeo de resenha que eu postei esses tempos atrás, que é Ouroboros, do Lucas Johanathan, publicado aqui no Brasil pela editora Comic Zone. O Ouroboros é um quadrinho maravilhoso e eu acho que vai ser muito difícil que alguma outra HQ ou mesmo livro tome essa posição. É um quadrinho muito tocante e cruel também, onde a gente vai ver ali o retrato dos nossos erros, do abandono e de como essa infância perdida e maltratada acaba por nos moldar em quem somos hoje. Então, é uma HQ que se fecha com maestria num círculo perfeito, como o próprio nome Ouroboros remete. 2. A melhor continuação que você leu até agora. Eu não sou uma pessoa de ler muitas continuações, porque eu acabo por nem começar as séries, né? Mas eu escolhi então Battle Royale, do Konshun Takami e Masayuki Taguchi, que é o mangá publicado aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Pergunta número 3. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Para essa pergunta, eu escolhi a HQ Friday, escrita pelo Ed Brubaker e desenhada pelo Marcos Martin. Ela é publicada aqui pela Cassie Comics e é uma HQ que eu sei muito pouco, só a premissa básica mesmo, porque eu fugi de todas as resenhas, enfim, e conteúdos que fossem relacionados a ela, porque eu queria realmente uma experiência imersiva, porque, para quem não sabe, Ed Brubaker é um dos meus escritores favoritos, eu adoro tudo que ele produziu e tenho certeza que vai ser mais uma obra encantadora. Falando um pouquinho sobre Friday, pelo que eu sei, é ali dois jovens que eram muito amigos na infância. Eles, enfim, acabam seguindo rumos diferentes na vida, mas eles têm que retornar até a cidade natal deles, onde tem crimes acontecendo, e eles vão voltar às origens da infância, onde eles atuavam como mini investigadores, e resolver então isso que está se passando atualmente. Pelo que eu sei, essa é a premissa, tá? Número 4. O livro mais aguardado do segundo semestre. Eu escolhi Turma do Arrepio, do César Sandoval. Vai ser publicado, participação especial do Geraldinho. Vai ser publicado aqui no Brasil pela Comic Zone. É uma HQ que eu já fiz a pré-venda e eu tô super empolgada para pegar, porque a edição, enfim, tá belíssima esteticamente. E quando eu olhei e soube desse resgate histórico, me remeteu muito à Casa dos Sete Monstrinhos, aos desenhos que eu olhava muito na infância no TV Cultura, então acho que vai ser uma pegada bem interessante. Estou ansiosa para ler esse. Número 5. O livro que mais te decepcionou esse ano. Eu não li coisas que me decepcionaram exatamente, pelo contrário, a maioria das minhas leituras esse ano foram positivas, mas por conta de todo o hype que estava sendo propagado, enfim, não acabou
se concretizando para mim, eu escolhi O Último Homem, do Jerome Félix e Paul Gastini, publicado pela QS Comics. Essa é uma HQ de faroeste, e a gente vai ter ali uma história onde o personagem é um cowboy e ele está se dirigindo para a última aventura, já que com a chegada do transporte via trem, não vai ser mais necessário que os cowboys façam ali essa mediação entre gado e outros estados, né? Então, ele tá se despedindo dessa vida, ele acaba por adotar uma criança órfã que era filho de amigos, e também a gente tem o companheiro dele nesse ramo, e aí eles vão parar numa cidade e, enfim, as coisas vão partir dali. Esse é um quadrinho que tem suas 80 e poucas páginas, e eu acho que uma história um pouco maior seria mais competente para que eu me envolvesse com os personagens e que pudessem desenvolver um pouco mais sem parecer tudo tão mirabolante assim. E a questão ali do plot twist, tá? É um plot twist impactante para quem não sabia dele, mas eu vi em resenhas o que que acontecia. Então, foi uma coisa que não me surpreendeu porque eu estava o tempo todo esperando quando aquilo fosse de fato acontecer na história. Número 6. O livro que mais te surpreendeu esse ano. Eu escolhi falar de A Saga de Vey, da Sarah Elfgren e do Carl Johnson. É publicado aqui no Brasil pela editora Poseidon, em 2 volumes. Finalizou esse ano, inclusive. E é um quadrinho que eu recebi por conta da minha parceria com a Livraria Leitura e me surpreendeu demais. Eu fiquei viciada nessa leitura, assim, queria muito saber o que estava acontecendo. Me prendi aos personagens, principalmente a Vey, né? Que é a nossa personagem principal. É um quadrinho ali sobre a mitologia nórdica. Ele vai falar, então, da saga de Vey, literalmente. A Vey é uma guerreira que desde pequena é treinada para lutar, então ela vive num universo onde é comandado, os deuses deles são gigantes, e do outro lado a gente tem a terra de Odin, Thor, Poseidon, enfim, os grandes deuses. A cada determinado tempo ocorre uma batalha entre os guerreiros dos gigantes e os de Odin. E então, nesse contexto, a Vei vai lutar e vai passar por essas barreiras para, enfim, que o povo dela se torne vencedor até que aconteça ou não uma nova guerra que está contextualizada em tudo isso. É uma HQ que vai trazer muito sobre a mitologia e principalmente sobre esse outro lado da mitologia, porque a gente está acostumado já em histórias que falam mais ali, tanto em filmes, enfim, a Marvel, a respeito do Loki e de Odin, e não o que acontece do outro lado. Então a gente tem bem forte essa característica dos gigantes e dos meio-sangues, digamos assim, que são esses guerreiros. Número 7. Novo autor favorito que lançou seu primeiro trabalho nesse semestre ou você conheceu recentemente? Eu escolhi uma autora que já está aí no mercado nacional há muito tempo, mas eu fui ter contato com ela só esse ano, que é a Elo D'Angelo. Ela fez obras que eu adorei ler, principalmente Só com a Gente, que se tornou um dos meus queridinhos. Acho que a Elo tem um traço muito característico e ela sabe fazer uma narrativa engraçada, descontraída e, ao mesmo tempo, passando as questões sociais que ela quer em alguns trabalhos, como, por exemplo, Nos Olhos de Quem Vê, que vai falar sobre a autoaceitação e a questão estética que é imposta às mulheres. 8. A sua quedinha por personagem fictício mais recente. Eu escolhi o Shinji Mimura, personagem de Battle Royale, porque ele é um fofo, inteligente, enfim, e fiquei muito triste quando houve o que houve. 9. Seu personagem favorito mais recente. Não poderia ser outro, eu acho que é a personagem mais cativante dos últimos anos das histórias em quadrinhos e foi a minha preferida, que é a Eva Rojas, personagem principal de Eu Sou o Seu Silêncio, quadrinho do Jordi Lafebre, publicado aqui no Brasil pela Pipoque Nanquim. A Eva é uma psiquiatra ali que tem problema de transtorno de personalidade bipolar. Ela
abusa de medicamentos, enfim, ela é engraçada, ela é sarcástica e é um espírito livre, é maravilhosa. O Jordi, inclusive, tá fazendo continuações com essa mesma personagem, que bom, porque a gente merece ter um pouquinho mais dela conosco. 10. Um livro que te fez chorar. Eu escolhi Colorindo a Dor, da Pris Galício, e apesar de eu não ser uma pessoa que chora, pelo menos lendo quadrinhos, tá? Isso nunca tinha acontecido. Realmente, Colorindo a Dor foi a primeira obra que me impactou e me fez chorar. Por questões pessoais, enfim, ali a gente vai falar sobre o luto de um fim de relacionamento, e como superar essas pequenas cicatrizes que ficam, não necessariamente só de relacionamentos abusivos, mas também de se ressignificar naquilo que ficou no passado, né? Então foi um quadrinho ali que uma parte específica mexeu muito comigo, então eu escolhi esse quadrinho da Pris. Número 11. Um livro que te deixou feliz. Para essa pergunta eu respondo Cidade Pequenina, do Camilo e do Aldo Solano, publicado aqui no Brasil também pela editora Pipoca Nanquim. Esse, infelizmente, é um quadrinho que tá fora de catálogo, acho que já faz um tempo eu comprei usado na Shopee. É um quadrinho maravilhoso, eu já indiquei ele outras vezes também, já tem resenha no meu Instagram específico. É um quadrinho, assim, muito divertido, a gente vai ver ali a própria história dos irmãos Solano e do pai deles na cidade natal, que fica, é uma cidade interiorana, então a gente vai ter ali aqueles clássicos de cidade pequena, né? As pessoas estranhas, o doido do centrinho, enfim, a gente tem personagens muito memoráveis e é uma HQ que transmite brasilidade em tudo. 12. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora, em 2025. As HQs que eu li este ano, eu não assisti adaptação, ou vice-versa, ou as adaptações que eu assisti, eu não li o original, tá? Então aqui eu vou falar de um filme que não é nada extraordinário, mas que é interessante, que se chama As Ladras, e é baseado no quadrinho A Grande Odalisca, publicado aqui pela Pipoca Nanquim também já tem uns anos, que ali a gente vai falar de um trio de mulheres que acaba se conectando e elas são ladras de obras de arte. E vou fazer uma menção honrosa para um quadrinho que eu não li e não lerei muito provavelmente, mas que eu vi o filme no cinema e adorei, achei muito interessante e tocante, que é o Thunderbolts. Número 13, sua resenha favorita desse primeiro semestre. Essa pergunta eu não sei se está se referindo a uma resenha que eu mesma tenha feito, mas, enfim, como o Antiplano respondeu dessa forma, eu vou partir do mesmo contexto e vou selecionar, então, como Pedra, do Lucas Johannathan também, publicação da Comic Zone, e tem no meu Instagram para quem quiser ver. E acho que foi uma resenha que eu consegui transmitir o que eu queria. É um daqueles quadrinhos que se torna difícil da gente falar, porque enfim, às vezes as palavras parecem que não vão impor a grandiosidade que aquela obra tem, mas eu acredito que eu consegui transmitir um pouquinho ali dos meus sentimentos em relação a essa obra e recomendo para todo mundo ler, inclusive. Ganhador do Jabuti, não por menos. Número 14, o livro mais bonito que você comprou ou ganhou este ano. Tenho algumas opções para essa resposta, eu fiquei pensando assim, então eu vou dar uma roubadinha e vou responder 3, tá? Começando pelo primeiro volume que eu ganhei e o restante eu comprei, que é Battle Royale, do Pipoca Nanquim. É realmente uma edição fantástica. É sim o mangá mais bonito publicado aqui atualmente e acho que vai ser bem difícil algum outro bater, tá? Mas eu vou também dar uma menção honrosa para o meu primeiro ônibus, que eu me rendi e comprei, muito pelo Estante Narrada também, com a resenha que ele fez, que é o ônibus da Mulher Gato, escrito por Ed Brubaker. Então, por ser uma edição toda robusta, enfim, aquela coisa de ônibus que vocês já devem estar acostumados. Vou responder também Epiléptico, que é publicado pela Dark Side e escrito por David B. E é um quadrinho que eu ainda não sei nada, mas sei que vai se falar ali do contexto da vida familiar do próprio autor. E a edição tá belíssima, assim. A Darkside sempre capricha, né? Então vou deixar aqui essas 3 opções.
Por último, quais livros você quer ler muito até o final do ano? E para essa pergunta eu selecionei então A Natureza da Mordida, escrito pela Carla Madeira, né? É um livro que eu sei que vai ter dois contextos ali sobre idades. A gente tem uma personagem mais nova e uma mais velha. E, enfim, eu adoro Carla Madeira, eu sou uma das pessoas que ama Tudo é Rio e quero ler tudo que ela escrever, então pretendo ler ainda esse ano A Natureza da Mordida. E como HQ, eu selecionei Final Cut do Charles Burns, porque eu adoro Black Hole também. O Final Cut é o mais novo lançamento dele, é todo em cores e tá lindo. As cores, enfim, a paginação, quando eu dei uma olhada por cima e eu tô querendo muito saber sobre essa história. Todo mundo tem falado bem até agora e acredito que vai se tornar aí mais um quadrinho que eu goste muito. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas respostas para a tag dos 50%. Espero que vocês tenham gostado. E para finalizar, eu vou indicar então o Rômulo do Além dos Quadrinhos. Acredito que ele não vai fazer, né? Porque ele é um chato para tags, mas seria muito interessante ver as respostas dele sobre isso. E, parafraseando o meu amigo do Estante Narrada, vou indicar também o Ricardo do Collector's Room, que agora está com o seu canal próprio para quadrinhos e é um criador de conteúdo que eu adoro e acho que ele fala muito bem a respeito desse tema e tô curiosa para saber as respostas dele. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like, enfim. E deixe um comentário aqui embaixo também para eu saber quais foram as tuas respostas. Pode colocar aí 1, 2, 3, 4, 5 em diante e escrever quais foram as suas opções desse balanceamento do primeiro semestre de 2025. É isso, um beijo, até a próxima.